você abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme o registro do evangelista João, capítulo 3, versículo de números 16. Que diz assim, vamos ler esse texto juntos? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, o texto santo foi lido, e agora te pedimos em nome do Senhor Jesus, fale à noiva do teu Filho, nós te rogamos. Amém. Pode assentar, queridos. Nós corremos o grande perigo de nos acostumar com o belo e com o sublime. Quando eu cheguei no Distrito Federal, dentre as peculiaridades da cidade, algo me chamou muita atenção logo no início. O céu de Brasília, o céu do Distrito Federal é lindo e impactante. Estando aqui há 4 anos, agora às vezes eu nem mais percebo, às vezes passa desapercebido este encanto, esta beleza que aparece diante de nós logo cedinho. Mas sempre que minha filha vem ao Distrito Federal e eu preciso levantar cedo com ela em razão do seu tratamento, e quando eu vou levando, ela fala: pai, esse céu é lindo. Eu vim de uma cidade litorânea e lá tem os seus encantos, mas o céu de Brasília é lindo. Mas nós corremos o risco, o perigo de nos acostumarmos, de não sermos mais impactados por aquilo que é belo, lindo e sublime. Nós corremos o risco de não ficarmos mais encantados com o amor da esposa. A esposa também corre esse risco de, depois de alguns anos, talvez não se encantar mais com as declarações, com os elogios e vice-versa. E quando aquilo que deveria gerar na nossa alma gozo, alegria, não faz mais, é sinal de perigo. É sinal de que estamos ficando anestesiados, insensíveis, que não conseguimos mais ficar boquiabertos com essas coisas, com esses encantos. Mas o pior do que isso, do que as belezas naturais, é quando a grande declaração do grande amor de Deus não nos causa mais um êxtase, não nos deixa mais alegres e felizes, porque nos acostumamos e não mais deleitamos nessa verdade. Nós corremos esse perigo de não nos encantarmos mais com a declaração do grande amor de Deus. Eu acho que eu estou sendo informado que as crianças descerão, então elas podem seguir aí os passos e irem para ouvirem também o evangelho lá. Nós corremos esse risco, e nós temos nesse texto talvez um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, do Antigo e Novo Testamento. Aquilo que o reformador Martinho Lutero disse que era o resumo do Evangelho, e que tendo só essa passagem, dizia Lutero, daria para evangelizar o mundo inteiro. E de fato, eu penso que ele estava com a razão, porque aqui nós temos o Evangelho. E é interessante porque nesse texto que nós lemos, você vai notar que João, ao escrever o seu Evangelho, o evangelista, ele fala da perspectiva de um acontecimento. Ele emprega o verbo no passado. Ele coloca essa verdade e traz essa declaração gloriosa do amor de Deus sobre a ótica daquilo que havia acontecido. Que havia acontecido na cruz. É nisto que João está pensando quando ele fala que Deus deu o seu Filho. Está em sua mente o evento da cruz. É verdade, irmãos, que
a Bíblia dá conta, muitas vezes, do amor de Deus na história. A história, por exemplo, ela comprova o amor de Deus. Os judeus, por exemplo, por meio dos feitos, do cuidado de Deus, da forma como Deus conduziu os hebreus e preservou os hebreus, historicamente isso é uma comprovação do amor de Deus. Jeremias, quando escreve o seu livro, ele traz uma declaração do amor de Deus no capítulo 31, versículo 4. Quando Deus mesmo diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Mas eu penso que é a cruz, que é na cruz que nós temos a demonstração do amor de Deus na história. É aqui que nós estamos, sob a ótica do acontecimento da cruz. A gente, nesse mês, nós falamos sobre o Natal, do nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus está profundamente conectado com a cruz. Não é um evento dissociado da cruz. O nascimento, a encarnação de Jesus aconteceu para que ele pudesse ir à cruz e salvar aqueles que foram amados por Deus por toda a eternidade. Aqui nesse texto, eu quero compartilhar com vocês 4 verdades. Eu quero compartilhar com vocês quem amou, o que amou, como amou e por que amou. Eu quero que você pense comigo, eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, perceba essas 4 verdades. Quem amou, o que amou, como amou e por que amou. Quem amou? Deus amou. Está dizendo o texto aí, porque Deus amou. Mas uma pergunta precisa ser feita: quem é esse Deus? O que eu tenho de informação sobre esse Deus? O que faz desse Deus da Bíblia, desse Deus da igreja, desse Deus que é adorado da igreja, ser distinto das divindades que são adoradas por aí, para o panteão de divindades, de deuses? O que esse Deus tem de diferente? Por que só Ele exige adoração de modo exclusivo? Por que eu tenho que me curvar só diante dEle? Por que eu devo adorá-lo apenas a Ele? Por que eu não posso ter outros deuses? Esse Deus que se revelou, que falou de si mesmo quem Ele é o Deus Criador. Foi esse Deus que criou todas as coisas, que tomou a decisão lá na eternidade e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus mantenedor de toda a sua criação. Ele é o Deus Santo, o Deus puro de olhos, o Deus que não pode contemplar a maldade. Ele é o Deus onipotente. Todo poder pertence a esse Deus. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Na mente de Deus, o ontem, o hoje, o amanhã é uma coisa só. Ele é o Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares Deus está. Ele é o Deus gracioso. Ele é o Deus compassivo, que se importa com gente, com pessoas fracas, com pessoas que ficam aflitas. Ele é o Deus compassivo. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus cheio de graça. Ele é o Deus bom. Ele é o Deus terno. Ele é o Deus imutável, fiel e eterno. É esse Deus de quem João está falando. É esse Deus que nos fala aqui nessa noite. É esse Deus a quem nós adoramos nessa noite. Mas esse Deus, nós precisamos entender que a Bíblia diz porque Deus amou. Nós precisamos entender ainda algo sobre esse Deus. Esse Deus, Ele é um Deus feliz em si mesmo. Ele é um Deus que tem contentamento com o seu Filho eterno e com a pessoa do seu Espírito. Ele é um Deus feliz. Ele é o Deus completo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. E foi esse Deus
que amou, e é esse Deus que ama. Ele amou porque Ele quis amar. Ele amou porque Ele escolheu amar. Ele amou livremente. Ele amou graciosamente. Ele amou soberanamente. Ele amou de modo incondicional. Este amor de Deus, do qual João fala aqui, não estabelece condição em mim e nem em você. Está nele mesmo essa verdade bendita de decidir amar. É esse Deus. Quando João diz então, porque Deus amou, nós precisamos entender quem é este Deus. Então a primeira verdade que nós compreendemos nesse texto é quem amou. Foi o Deus das Escrituras. Foi o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus que escolheu um povo para si, e que tem atraído esse povo, e que tem redimido esse povo, e que tem contemplado este povo com perdão, com graça, com misericórdia. É esse Deus. Em segundo lugar, o que Ele amou? Diz o texto aí, porque Deus amou ao mundo. Porque Deus amou ao mundo. Escute uma coisa. Vamos aprender uma coisa muito importante aqui. Esse Deus Criador do qual nós falamos, Ele criou todas as coisas. E em último lugar, a coroa da criação, que é o ser humano. E por 5 dias, a cada dia, quando Deus terminava uma etapa da sua criação, está escrito lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, que diz o seguinte: e viu Deus que isso era bom. Ele disse isso no primeiro dia. No segundo dia, igualmente, Ele disse essa verdade. Ele contemplou aquilo que criou. No terceiro dia também. No quarto dia, novamente. E no quinto dia. E de repente há uma pausa. E no conselho da Santíssima Trindade, Deus então disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E então no sexto dia, Deus criou o ser humano. E daí, desta feita, quando Deus termina, Ele olha para tudo quanto criou, e agora com a coroa da criação, e diz o texto, que viu Deus que isso era muito bom. Era muito bom. Toda a criação de Deus se manteve submissa à vontade do seu Criador. Porém, aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança, decidiu rebelar-se contra Deus. O homem decidiu virar as costas para Deus. O homem decidiu desobedecer o seu Criador. Toda a criação submissa ao seu Criador. Entretanto, aquele que foi criado para governar a criação de Deus, agora declara guerra a Deus e se torna inimigo de Deus. Aquele que Deus criou, e a partir disso, que levou Deus a dizer que aquilo era muito bom, agora se torna inimigo de Deus. E foge de Deus, se esconde de Deus. Quando o texto diz que Deus amou o mundo, Deus está falando de pessoas. De pessoas que um dia virou as costas para Ele. De pessoas que um dia foram se distanciando de Deus, se afastando de Deus, transgredindo a lei de Deus, violando os santos mandamentos de Deus, vivendo como se Deus não existisse, em franca rebelião contra Deus e agredindo a santidade de Deus. E daí João vem e diz: porque Deus amou o mundo. Deus amou gente que estava em inimizade contra Ele. E daí nós percebemos aqui, por meio desse conceito, a ideia de extensão. Quando diz o texto que Deus amou ao mundo, não significa que são todas as pessoas, todos os indivíduos, mas traz a ideia de extensão, de pessoas de todas as etnias, que não faz distinção de sexo, que não faz distinção de classe social, que não faz distinção do poder aquisitivo. São pessoas, mas ao mesmo tempo não são todas as pessoas. E ao mesmo tempo que o texto diz mundo, traz a ideia de condição, no estado em que essas pessoas se encontravam, mortas nos seus delitos e pecados, sem nenhuma afeição, sem nenhum desejo de estar com Deus, de andar com Deus, de obedecer a Deus. Então Deus amou o mundo. E pode ser que no meio
dessa multidão você seja uma pessoa amada por Deus. Trata-se de gente que foi objeto e que é objeto desse grande amor de Deus. O amor de Deus é esse amor incondicional para com gente como a gente, gente como eu, gente como você. Às vezes nós temos a tendência de olhar para os outros, de destacar os defeitos dos outros, os pecados dos outros, e nos esquecemos que nós somos da mesma essência, que cometemos os mesmos delitos. Mas quando chega um momento como esse que nós olhamos para esta declaração sublime, ela deve arrancar de nós um júbilo. Nosso coração deve se alegrar, deve se regozijar, deve ficar grato, porque Deus amou gente como nós. Eu assistia um filme, já depois de muito tempo não assisti filme. Assisti um filme no outro dia, que eu acho que é um drama Imperdoável, com Sandra Bullock. Não sei se vocês viram esse filme. Vou dar um pouquinho de spoiler. De uma mulher, do personagem que ficou preso à detenção por 20 anos. Depois de 20 anos de cumprido a pena, ela sai e a sociedade toda está desconfiada. É difícil arrumar emprego. É difícil iniciar algum tipo de relacionamento, de amizade. E ela de repente vai trabalhar num lugar que lida com peixes. E ali uma pessoa, um rapaz, se interessa, começa a dar atenção, começa a oferecer carona, começa a levar lanche no lugar onde ela está trabalhando, no segundo emprego dela, que é a paixão da vida dela. Mas de repente, numa conversa, num almoço, ela conta a sua história. Ela diz para aquele rapaz quem ela era e o que tinha acontecido em sua história. E quando ela diz que é uma ex-detenta, ele fica chocado, ele se fecha, ele não consegue falar, ele fica bloqueado. E mais do que isso, ele chega no ambiente de trabalho e conta sobre o seu histórico. E ela é severamente agredida por conta do seu histórico, porque, de acordo com o tal acontecimento, ela tinha assassinado um agente da polícia. E ela apanha por conta disso. E ela é banida do convívio. Ela sofre por conta dessas questões. Isso acontece, se desenrola nos convívios, nas relações interpessoais. Mas esse Deus, entretanto, que tinha tudo para deixar-nos como nós estávamos, na nossa condição, da nossa feiura, das nossas mazelas, dos nossos pecados, e sendo Ele Deus Santo, Ele tinha tudo de acordo com os seus atributos e a sua natureza nos deixar. E entretanto, Ele é quem tomou a iniciativa de vir até nós, de nos atrair, de nos acolher. A sociedade é assim mesmo, mas Deus age na contramão disso. Ele amou pecadores. Ele amou gente como a gente. Mas em terceiro lugar, como Ele amou? Nós vimos quem amou, nós vimos o que amou, e nós vemos agora como amou. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Deus é amor. É uma declaração da Escritura. Deus é amor. E esse Deus que é amor é o Deus que decidiu amar. E o seu amor o fez com que Ele entrasse, com que Ele empreendesse uma ação na eternidade, e uma ação que vai desaguar no tempo e na história, na vida dos homens. É esse movimento que Deus está fazendo. O seu amor, portanto, é um amor não apenas na forma de declaração poética. Não é um amor que apenas é registrado com letras bonitas, bem arranjadas no papel e acabou. Não. A declaração dele no papel é verdade, na Escritura enquanto palavra dele mesmo. Mas esse amor ganhou contornos concretos na história. Quando Deus agiu
quando Deus enviou seu Filho, quando Deus doou seu Filho, quando Deus presenteou-nos com seu Filho, isso é a ação de Deus na história, demonstrando o seu grande amor. E esse grande amor, ele é um amor que pode ser compreendido, ele é um amor que pode ser experimentado, ele é um amor que pode ser conhecido, e é a cruz que dá visibilidade a esse amor. A cruz, inclusive, ela nos ajuda, o acontecimento da cruz nos ajuda, inclusive, a lidar com os nossos sofrimentos, dramas e humilhações. Quando você enfrenta o seu sofrimento, e você e eu, nós tendemos a ficarmos isolados, e começamos a ter pena de nós mesmos, e nos esquecemos da cruz, nós vamos como que atrofiando, e nos queixando, e murmurando. Quando a gente enfrenta o sofrimento sobre a ótica da queda, da redenção e sobre a cruz, a gente entende melhor o amor de Deus. Porque ele não tinha por que ir para a cruz. Ele era o Filho Santo de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o justo, ele é Deus de Deus. E entretanto, ele foi para a cruz. A cruz nos ajuda, portanto, a lidar com os nossos dramas, com os nossos sofrimentos, com a nossa humilhação. Quando você pensar em humilhação, lembre-se que Jesus foi humilhado. Ele ficou na cruz. Ele ficou despido diante dos seus santos anjos que ele criou, e esses anjos adoraram o Senhor em toda a eternidade. E de repente eles olham dos céus e vê o Filho de Deus encarnado indo para a cruz, sendo pregado numa cruz, com uma coroa de espinho, cravado na cruz, sendo humilhado, zombado, esbofeteado. Isso é humilhação. Quando você olha para a cruz, você começa a entender a intensidade do amor de Deus, como que Deus amou, a extensão do amor de Deus, a amplitude do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Esse amor que é sem igual, um amor incomparável, um amor sem medida, um amor perseverante, um amor que não desiste de amar. Quantas vezes nós desistimos de amar pessoas voluntariamente, porque elas não se enquadravam no nosso padrão, daquilo que nós tínhamos almejado, estabelecido, e por alguma decepção, metaforicamente, por alguma ruga que apareceu no relacionamento, a gente vai minguando no nosso amor e afrouxando, e desistimos mesmo, desistimos de pessoas. Deus, entretanto, as rugas do nosso pecado não afasta Deus de nos amar. Ele amou na história e ele continua amando até hoje, de um modo perseverante, altruísta. Esse Deus amou com intensidade e ama com intensidade. E ele amou por ter enviado seu Filho. Enviar o Filho de Deus, nós precisamos entender que é deixar o status no qual ele se encontrava, deixar o estado de onde ele estava, é mudar de posição, é sair da eternidade e vir para a história. Isso mostra esse amor de Deus, essa intensidade do amor de Deus, essa pujança do amor de Deus. Mas amar também desse modo como Deus amou, tem a ver com Deus não só enviar, mas tem a ver com Deus entregar o seu Filho. Deus entregou o seu Filho, Deus não poupou o seu Filho. Esse era o jeito de Deus, esse era o modo de Deus para nos salvar. E o texto vai dizer que Deus deu o seu Filho unigênito. A ideia aqui do verbo dar é a ideia de dádiva, é a ideia de presente. O Natal é o presente de Deus para a nossa vida. Às vezes nós nos esquecemos ou somos esquecidos nessas ocasiões por diversas razões, mas Deus não se esqueceu. Deus enviou a nós eterna redenção, e a eterna redenção foi enviada em Cristo. Cristo é o presente de Deus para a nossa vida. Foi Deus doando o seu Filho. Nós já vimos, portanto, quem amou, o que amou, como amou e por que amou. Diz aí o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui a declaração da intenção de Deus. Deus é um Deus intencional.
O que ele faz com um propósito. E quando ele amou o mundo e deu seu filho ao mundo, ele deu para que o mundo não perecesse, para que as pessoas não enfrentassem a tragédia eterna, da perdição eterna e da condenação eterna. O propósito de Deus aqui é nos arrancar de onde nós estávamos, da condição na qual nós nos encontrávamos, de perdidos, de mortos, de indiferentes. Diríamos, metaforicamente, e é um fato experimentado por todos os homens, que nós já nascemos infectados por essa doença chamada pecado. Nós nascemos, nossos filhos nascem, e aqueles que ainda hão de ter filhos, os filhos nascerão infectados por este vírus. Por este vírus que não podia ser vencido por vacina inventada, descoberta pela ciência humana. Só Deus tinha a vacina necessária e eficaz, e Ele providenciou, e Ele mandou essa vacina para derrotar esse vírus. E a vacina para derrotar esse vírus, para remover essa letalidade, dessa enfermidade incurável, é o próprio Filho de Deus, é o derramamento do sangue do Filho de Deus. O remédio total e eficiente e eficaz é o Filho de Deus, que haveria de verter o seu sangue lá na cruz, de uma vez por todas, para nos curar, para nos libertar. Mas uma coisa precisa ser feita pelo paciente, por aqueles que estão infectados, contaminados, e todos estão. Deus providencia o antídoto, o remédio. Deus coloca diante dos homens o remédio. Mas é preciso que esses homens se apropriem desse remédio pela fé. A fé é essa mão com a qual nós nos apropriamos dessa oferta, da qual nós tanto necessitamos. É pela fé. É em crendo nessa verdade, em crendo no Filho de Deus e naquilo que o Filho de Deus realizou de uma vez por todas na cruz, nós somos curados. Isso é tão importante que João exemplificou isso no versículo 14, trazendo um fato histórico da vida do povo de Israel. Veja no versículo 14, quando ele diz assim, ó: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que está acontecendo aqui é que houve um tempo na história de Israel no deserto, que por conta de um determinado pecado, de uma transgressão do povo, serpentes invadiram o arraial de Israel e passaram a picar os descendentes de Abraão, e o povo começou a morrer. E diante do desespero, Deus orientou a Moisés a levantar uma serpente de bronze e deixar no meio do arraial. E quem fosse picado pela serpente deveria olhar para aquela serpente. E agora João vai dizer que aquilo era um tipo de Cristo. Uma pessoa picada pela serpente tinha a possibilidade de ter vida, de ser curada, mas ela precisava crer que ao olhar, botar os olhos da fé naquele instrumento que foi levantado, ela seria curada, e as pessoas foram curadas. E agora João vem e diz que é o Filho de Deus que haveria de ser levantado, a cruz haveria de ser esse instrumento, ele haveria de ser crucificado, e quem olhasse para ele com fé haveria de receber a cura para essa doença terrível que é o pecado. Quem nele crê, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu ouvi uma história de que uma pessoa recebeu dos Gideões um Novo Testamento. Quem aqui já ganhou esse Novo Testamento? Já teve esse Novo Testamento? E disse que essa pessoa que ganhou era um fumante inveterado.
E ele, sem papel para fazer o seu cigarrinho, ele começou a destacar sem olhar, sem perceber o que estava escrito nas páginas das Escrituras. E ele destacou uma, e ele foi fazendo assim sucessivamente, dia após dia, até que um dia ele chegou no Evangelho de João. E nesse dia ele decidiu olhar o que estava escrito. E a página que ele abriu e que ele destacou para acender o seu cigarro naquele dia, era que estava escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de repente, ao ler aquele texto e a ter a consciência daquela declaração e deste fato histórico, ele foi alcançado por esse amor de Deus, ele foi tocado por esse amor de Deus, e naquele dia ele respondeu a esse amor de Deus, creu em Jesus e foi salvo, experimentou a salvação e o perdão dos seus pecados. Mas eu escutei uma outra história também, de um homem que teve diversas oportunidades em que ele ouviu o Evangelho. A sua esposa era crente, mas ele não deu atenção, ele não recebeu, ele não abriu seu coração, ele não atentou para a advertência solene do Evangelho, que ao mesmo tempo é uma advertência e também tem esse aspecto da solenidade, do perigo grande e grave que é rejeitar a oferta do Evangelho. E aquele homem então, moribundo, enfermo, quando seus olhos começaram a escurecer para fechar as cortinas dessa existência temporal, ele começou a gritar à sua esposa, que tinha por nome Teresa, e ele dizia: Teresa, para onde eu vou, Teresa? Teresa, para onde eu vou? E ele entrou num desespero, e ele não sabia, e ele sabia que o fim da existência estava chegando, e ele, portanto, tinha desperdiçado todas as oportunidades da oferta da graça, de crer e de experimentar e de entrar num relacionamento de amor e de graça com Deus. E eu termino nessa noite dizendo: será que você que está escutando nessa noite, que está ouvindo essa grande declaração de quem amou, o que amou, como amou, por que amou, será que você vai voltar para casa indiferente? Ou será que você vai fazer como aquele homem que viveu durante um tempo na sua indiferença, sem olhar a palavra de Deus, mas num determinado dia foi impactado por esta palavra e decidiu se render diante de Cristo? Ou será que você vai ter um trágico fim, de quando essas cortinas fecharem, desesperar, sem saber para onde você vai? Ah, Jesus é esse grande presente do Natal, e eu espero que você, pela fé, possa recebê-lo e abraçá-lo com todo entusiasmo, com todas as suas forças, em o nome de Jesus. Eu quero convidar